Hoje foi mais um péssimo dia para o coitado do Mauro Cid. Não só para ele, mas também para todo esse teatro que querem passar de julgamento. Se tem uma coisa que não precisa mais, que não falta, são provas, evidências de que esse julgamento não passa de um teatro do judiciário para prender Bolsonaro e o entorno dele, desde que Moraes decidiu que Bolsonaro acabou com a vida dele. Bom, nós já tivemos aí várias delações, versões diferentes, comprovações documentais de que o Mauro Cid estava mentindo. Mauro Cid depois, usando redes sociais para falar com o advogado de um outro réu. Esse advogado agora está sendo investigado no inquérito. O cliente dele foi preso. A defesa não tiveram acesso a todas as evidências, a todas as provas. Aí, quando foi dado acesso, faltava 3 dias para o início do julgamento. Uma nulidade atrás da outra, o ritmo acelerado desse julgamento. Tudo isso para prender Bolsonaro. Nunca existiu no Brasil um julgamento tão absurdo, uma aberração jurídica tão grotesca quanto essa. Aí, Braga Neto pediu para que houvesse uma acariação com Mauro Cid. A acariação é quando há 2 versões diferentes por 2 fontes e essas pessoas são colocadas frente a frente, fisicamente, para poder ver quem está falando a verdade ou não. É uma coisa comum no sistema dos julgamentos, a acariação. Moraes decide que nessa acariação não poderia ter câmeras, não poderia ser gravado e não poderia ter imprensa. O que é muito estranho. Afinal de contas, uma acariação como essa poderia trazer à tona muitas coisas verdadeiras e mostrar quem estava mentindo. Mas não, tudo tem que acontecer nos porões do Supremo Tribunal Federal. Na saída, o advogado do Mauro Cid dá uma entrevista e nessa entrevista ele consegue detonar mais uma vez as mentiras do coitado do Mauro Cid. Por que eu uso coitado? Não se esqueça. Um cara que foi preso por cartão de vacina, ficou 6, 7 meses preso, teve ameaças de prender o pai, a esposa e a filha se ele não falasse exatamente o que o Moraes queria ouvir. Então eu sinto pena dele, não tenha raiva do Mauro Cid, eu não sei que homem suportaria o que ele está suportando. Mas aí o advogado saindo disse isso aqui, ó. Quais as novas contradições, por gentileza? São detalhes que ele coloca ali, são detalhes que ele coloca ali. Na hora ele diz, agora ele trouxe um terceiro lugar que poderia ter sido entregue o dinheiro, é um terceiro lugar. Aí uma hora eu perguntei, mas o senhor tem prova disso? Cadê a prova da entrega desse dinheiro? Não, eu não tenho. Aliás, ele não tem prova de nada. É uma colaboração, é uma... Qual foi o lugar que ele disse que teria sido entregue? Ele fala na garagem, ele fala ali num estacionamento fora. Uma segunda garagem e depois... Quer dizer, como é que um detalhe... Qual que era o terceiro nível? Na sala de ajudança de ordem. Na sala de ajudança de ordem. Ou seja, ele fala que a entrega do dinheiro aconteceu em 3 lugares diferentes. Como que pode 3 lugares diferentes? E lembrando, isso é um ponto-chave, onde Alexandre de Moraes diz que Braga Neto estava envolvido na Operação Punhal Verde e Amarelo. Como é que um detalhe desse, e eu digo isso porque como não foi gravado, é importante que a opinião pública tenha esse conhecimento. Como é que um detalhe... ele disse uma outra coisa. Ele disse o seguinte, vocês vão lembrar no interrogatório dele, que ele faz um gesto do pacote do dinheiro, lembra que ele faz assim, mais ou menos assim? Aí eu perguntei a ele, essa suposta sacola, ela estava lacrada? Estava lacrada. Então como é que o senhor disse no interrogatório que ela tinha... Como é que alguém pode falar que o dinheiro, o pacote era assim, se a sacola estava lacrada? Ou seja, ele não abriu, ele não viu, ele mente demais. É assustador. E eu espero que, evidentemente, que no momento adequado, que uma pessoa que mente tanto, que essa colaboração, que essas afirmações, que esses depoimentos que esse senhor trouxe possam dar base para qualquer decreto condenatório. Eu tenho que ir embora. E é verdade, a delação do Mauro Cid vale menos que uma afirmação da Patrícia Leles. Lembra da Patrícia Leles, aquela que mentia descaradamente? A delação do Mauro Cid vale menos do que a grávida de Taubaté e vai ser usada como a coluna vertebral para condenar Bolsonaro e o seu entorno. E aqui tem mais uma fala do advogado que eu acho que vale a pena trazer à tona. É uma pena que não tem imagem. Por exemplo, o general Braga Neto, em 2 oportunidades, afirmou que o senhor Mauro Cid, que permaneceu durante todo o ato com a cabeça baixa, abaixada, ele o chamou de mentiroso e ele não retrucou quando teve a oportunidade de falar. Isso é uma pena que não tenha sido gravado para que toda a imprensa e todos que acompanharam o processo desde o início pudessem constatar a afirmação textual
do general Braga Neto, que afirma, que ele estava mentindo. É uma pena, o direito de defesa foi violado, a prerrogativa da defesa de atuar foi violada, mas o ato foi feito, foi reduzido em termo e agora vamos aguardar o andamento do procedimento. É uma pena que não tem imagem, por exemplo. Sinceramente, gente, se houve na história de julgamentos do Brasil uma delação que não tem valor nenhum, que não só deveria ser anulada, mas todo julgamento deveria ser anulado, é do coitado do Mauro Cid. Falar sobre pressão, intimidação, coação, ameaça, mudar as versões inúmeras vezes, ficar comprovado que mentiu. Não mentiu só uma, mas inúmeras vezes. Na cariação fica mais comprovado ainda que mentiu. Isso é um absurdo. E Alexandre de Moraes mandou prender o Mauro Cid lá atrás por cartão de vacina. E lá falou, olha... E o Mauro Cid soltou vários áudios falando a verdade. A sentença já havia sido dada, não importa as provas. O Alexandre de Moraes já decidiu que vai ser preso. Não tem como isso ser levado adiante. É por isso que dia 29, na Avenida Paulista, a gente precisa estar lá, gente. A gente não pode aceitar, sem ação nenhuma, de forma inerte, o que eles estão fazendo, porque não é só o Bolsonaro. Eles estão fazendo isso com o Brasil inteiro. O nosso país inteiro está sendo condenado por um homem porque ele simplesmente decidiu que o Bolsonaro acabou com a vida dele. Bolsonaro precisa da gente. Então eu faço aqui esse pedido. Dia 29, na Avenida Paulista, vamos encher aquela avenida para mostrar que o Brasil está do lado do presidente Bolsonaro.